Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia, né? Não sei. Então, meu nome é Débora e estamos em mais um módulo, certo? Vocês já me conhecem de outras disciplinas que eu já ministrei para vocês. E agora nós vamos iniciar o módulo, né, da disciplina de semiologia odontológica. E eu não sei se vocês já tiveram algum tipo de contato, né, com esse termo, ou talvez com algum termo que seja semelhante. Então, alguns cursos usam semiologia, outros usam propedêutica, certo? E, no geral, seria uma disciplina que é mais relacionada ao diagnóstico, né, a interpretar sinais e sintomas de algumas doenças e aí fazer o diagnóstico para depois fazer o plano de tratamento, né, e caminhar no tratamento, aqui pensando no tratamento odontológico, tá? Então, hoje seria a nossa aula inicial, certo? A gente vai iniciar com alguns termos que são comuns nessa área, como também um passo muito importante, que seria a anamnese, né, do paciente, ou exame clínico, que é assim, é o passo principal, né, é o passo fundamental. Então, o paciente chega na primeira consulta e tem que ser a consulta mais importante, é a consulta que você vai realmente conhecer a queixa do paciente, vai conhecer toda a história médica dele, a história bucodental, né, a história odontológica, vai fazer o exame, vai traçar o plano de tratamento, vai dar o prognóstico da doença dele, certo? Então, tudo isso a gente vai discutir agora um pouquinho na aula. No decorrer, né, da disciplina, nós também vamos falar um pouco sobre urgências e emergências odontológicas, como se portar, né, já que algumas doenças o prognóstico vai ser bom, mas outros nem tanto. Então, também tem que existir uma questão de ética, uma questão de comunicação com o paciente, certo? Então, vou compartilhar. E aí, nós vamos para essa primeira aula, que é uma aula bem introdutória, certo? Se eu colocasse já de início, talvez, muito material que vocês vão ver, que é uma disciplina que envolve muito termo, envolve conhecimento, né, técnico, envolve conhecimento de anatomia, de histologia, um pouco de genética, já que quando você vai falar sobre alguma doença, pode ser uma doença que seja uma síndrome, certo? Então, assim, exige um pouco de leitura, é tanto que eu vou disponibilizar para vocês um material de apoio. Tem livros muito bons, certo? Que abordam o conteúdo. Então, na aula, às vezes, a gente aborda mais em tópicos, a gente dá um direcionamento de como vocês devem estudar, né? Só que aí, às vezes, é necessário fazer realmente um aprofundamento na leitura. Às vezes, vocês conseguem entender mais um determinado ponto e outros não. Então, os livros estão aí para auxiliar nesse processo, tá? E aí, como eu expliquei, vamos primeiro conhecer um pouco da nomenclatura, né, de alguns termos que são utilizados na parte da semiologia. Então, o primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o termo da estomatologia, que aí a gente sempre tem essa questão de origem, né, que às vezes ajuda na hora que vai lembrar do conceito daquela palavra. Então, é uma palavra de origem grega, na qual estômato, né, estomos significa boca, e logos seria ciência, estudo ou tratado. Então, estomatologia significa o estudo das afecções da boca, tá? Partindo agora para o termo semiologia, que é o termo da nossa disciplina, então é uma palavra de origem grega também, onde semeion significa sinal ou sintoma, né? E logos, que é também ciência, estudo e tratado. Então, a semiologia refere-se à ciência, logos, né? Ou o estudo dos sinais e sintomas e a arte de interpretá-los, certo? Então, assim, são palavras que são semelhantes. Então, por que semiologia e estomatologia, né? Já que nós, dentistas, pessoal da área de saúde bucal, né? Toda a equipe de saúde bucal, ela vai delimitar, né, sua área de estudo nessa parte aqui que a gente fala, né? Desde da parte de cabeça mesmo até essa parte de pescoço, então a gente consegue ter uma visão. Tanto que a gente faz, né? É importante conhecer também, fazer o exame clínico extrabucal, então observar face, né? Pescoço. Então, assim, estomatologia, porque a gente estuda direcionado para o sistema estomatognático, né? Que seria a boca e essas estruturas anexas, tá? Semiotécnica, pessoal. Semiotécnica é a técnica de obtenção dos sinais e sintomas. Então, como a gente vai, né,
fazer esse exame. Vocês vão ver mais na frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Propedêutica clínica, então, é uma palavra de origem grega, na qual propedêuticos significa que serve de introdução a uma arte ou ciência preliminar. A propedêutica clínica engloba a análise e valorização dos dados, informações obtidos relacionando-os com as possíveis causas e efeitos de uma lesão, propondo um diagnóstico diferencial. Também vou explicar esse termo mais na frente, tá? Não se apavorem, eu sei que são muitos conceitos. Mas aí a propedêutica realmente é você obter, né, um conjunto de informações e aí você vai propor um diagnóstico, vai fazer um diagnóstico diferencial ou talvez já um diagnóstico final, mas a gente vai ver mais na frente quando for falar de diagnóstico específico. E aí, falando um pouquinho, né, aqui, ó, sinal e sintoma, que a gente falou lá em semiologia. Sinal, certo? Vai ser um dado objetivo. Então, é aquele dado que você consegue mensurar. Eu coloquei aqui, por exemplo, né, uma lesão, um nódulo, uma bolha, certo? Algo que você realmente vai conseguir ver, vai conseguir palpar. Já o sintoma, pessoal, ele é uma sensação subjetiva. Então, significa que é algo que o paciente vai relatar para você. Então, ele pode dizer que está se sentindo tonto, que está com queimação, certo? São coisas que você não vai conseguir aferir diretamente, e aí você vai ter que anotar aquela sensação que ele vai relatar para você, tá? Sintomatologia, certo? É o conjunto de sinal e sintoma. Então, por exemplo, a cianose labial associada à dor local, certo? Então, vai ter um aspecto, né, lá, que você vai conseguir enxergar e também vai ter um sintoma. Ele vai dizer que está com dor, certo? E aí você vai usar alguma coisa para aferir, mas assim, não é uma coisa que você consegue ver como a cianose que vai estar lá evidente, tá? E síndrome, né? Síndrome seria o conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a doença. Então, eu coloquei aqui uma bem famosa, que seria a síndrome de Down, né? Então, geralmente são como o próprio conceito está falando, são sinais e sintomas que são característicos daquela síndrome. Então, existem várias outras síndromes. A de Down, né, ela acaba sendo mais disseminada, ela é mais conhecida. Então, o paciente ele vai apresentar certas características físicas, né, algumas alterações que caracterizam, né, a pessoa portadora dessa síndrome, tá? Então, existem várias outras, que depois eu vou abordar um pouquinho também sobre elas, e aí a gente acaba falando sempre muito de sinais, sintomas, de diagnóstico, tá? E aí temos também, né, o sinal ou sintoma prodômico e também o patognomônico. E qual seria a diferença desses dois, tá? O sinal ou sintoma prodômico, ele precede o aparecimento de uma doença. Então, aqui eu coloquei o exemplo da herpes, certo? A herpes labial. Então, se você pensar, né, eu não sei se vocês já tiveram alguma aula de patologia, alguma coisa assim, mas a herpes ela tem um sinal, um sintoma característico que seria o prurido, né, a coceira. Então, quem tem herpes e esqueci a palavra, mas a pessoa tem aparece primeiramente, né, tem a primeira infecção e aí às vezes tem alguns outros episódios, certo? Quem tem episódios recorrentes, lembrei. Então, às vezes ela já sente quando o lábio está coçando demais naquele local, certo? E aí, muitas vezes, até já entra com a medicação, a ciclovir, né, naquele local para prevenir. Não significa que vai conseguir conter, certo? Esse episódio, mas, assim, é bem característico, né, de você ter esse sintoma, esse prurido, essa coceira. Já o sinal ou sintoma patognomônico seria aquele que por si só define a doença. Então, é uma coisa característica, certo? Daquela doença. E aí, no caso da herpes, eu coloquei, né, as vesículas. Então, a pessoa surgiu com as vesículas, né, em lábio, aqui nessa região, em contorno de lábio. É bem característico de ser da herpes, né? De ter vesículas, de coçar, de arder. Então, a gente já consegue fazer um diagnóstico, às vezes, só com os sinais e sintomas clínicos mesmo, tá? E aí, avançando um pouquinho, né? A gente tem que entender. Nós conhecemos toda essa nomenclatura, entendemos a importância de conhecer sinal e sintoma. E aí, a gente vai precisar anotar em algum lugar. E onde seria?
na ficha clínica, né, ou prontuário. Então, a ficha clínica, prontuário, certo? Depende, pode ter essas duas nomenclaturas. Então, é o documento no qual são registrados todos os dados do paciente durante o seu tratamento. Ela deve ser minuciosamente preenchida, pois auxilia o cirurgião dentista a se recordar dos procedimentos realizados, além de se constituir um documento com valor jurídico, certo? Então, assim, na primeira consulta, né, além de pegar todos os dados pessoais, também tem que fazer uma boa entrevista, né, que seria a anamnese, fazer um bom exame clínico, tudo que for documento complementar, né, que o paciente traz de receita, de fotografia, tudo tem que ser anexado nesse prontuário, né, nessa ficha clínica, tanto para você lembrar, né, sei lá, você fez o atendimento e o paciente vai voltar com um mês. E aí você atendeu várias pessoas durante esse tempo. Quem garante que você vai lembrar, né? Só de cabeça. E ainda porque é um documento jurídico, né? Então, se acontecer qualquer coisa e for necessário, né, fazer algum tipo de exame, de processo, então provavelmente vai ser recorrido, né, essa ficha clínica, esse prontuário. E aí você tendo guardado, tendo tudo completo, vai ser bem mais fácil, né? Vai ser melhor para você, como profissional, de ter isso ao seu favor, certo? Então, dados pessoais, demográficos e de contato do paciente devem ser incluídos na ficha clínica e, em seguida, né, seguem os achados encontrados durante a anamnese e exame físico. Por fim, o diagnóstico clínico, condutas adotadas e o diário do que foi feito a cada consulta, né? Então, eu vou mostrar uma ficha para vocês terem uma noção. Claro que vai variar, certo? De local para local. Algumas são mais reduzidas, outras são bem mais completas, né? E sempre tem que ter, né, os dados pessoais, dados de contato. Então, história dental, história médica, se está fazendo algum tratamento, o plano de tratamento do paciente, a descrição do que foi feito, certo? É bem completinho a ficha. É importante que o profissional mantenha uma cópia de todas as prescrições e exames complementares solicitados, anexados ao prontuário. Então, como eu falei, tudo, né, que for feito, tudo que for solicitado, às vezes a gente faz solicitação de um exame, né, e vem só aquela via que o paciente está. Então, se possível, faz a xerox, coloca lá, anexado, para você falar, não, solicitei exame, estava tudo ok. Às vezes vem, o paciente tem alguma doença sistêmica, às vezes vem uma cartinha do médico dele falando que ele está liberado. Enfim, né, precisa ter esse controle, precisa ser tudo anexado ao prontuário. Tanto o cirurgião dentista quanto o paciente devem assinar a ficha clínica, isso é muito importante, né? Outro detalhe super importante para lembrar, que a ficha clínica, o prontuário, ela é do paciente, pessoal. O profissional, né, a gente fica guardando, fica mantendo aquilo, né, sobre o nosso controle para ajudar no nosso atendimento, né? E aí, caso o paciente, ele queira a ficha dele, né, para algum, sei lá, ele vai mudar de consultório, quer anexar em casa também. Então, o ideal é que você faça uma xerox e entregue para ele, né, para evitar também que ele perca, e aí você não tem esse material para fazer a consulta, caso necessite. Mas, assim, a ficha, né, o prontuário é do paciente, a gente faz, a gente guarda para ser um documento mesmo, né, de resguardo, questões éticas e jurídicas. Existem diferentes tipos de fichas prontuários, sendo que todos devem conter a identificação, a história clínica, exame físico, exames complementares solicitados e seus resultados, o diagnóstico, as condutas terapêuticas e o segmento do paciente, tá? E aí eu coloquei para vocês terem uma ideia, então, geralmente tem a identificação, né? Às vezes tem alguma pergunta sobre conhecimento de clínica, tem a anamnese, aí é o que eu expliquei, às vezes é super completo. Eu lembro que na faculdade a gente fazia uma que era 4 folhas, já às vezes é bem reduzido, né? Essa aqui, por exemplo, já tem o odontograma, então você provavelmente já vai descrever tudo que encontrou, né, no exame bucal aqui. Então é super importante, né, ter pelo menos algumas perguntas básicas sobre se está fazendo tratamento médico, se já fez cirurgia, se tem alergia, se está tomando alguma medicação.
se teve alguma doença, né, prévia. Então, assim, vai variar muito, vai variar também, às vezes, do profissional, né, da especialidade do profissional. Então, geralmente, quando é um profissional da estomatologia, da patologia, é bem completo, né, já que ele está dando algum diagnóstico. Às vezes, quando da dentística, ele se preocupa mais com questão de hábitos, de medicação, certo? Então, realmente depende de cada profissional, de cada consultório, de cada formato de atendimento, tá? E aí, agora a gente vem para o exame clínico, né? E este vai ser dividido em duas etapas, tá? Uma mais subjetiva, que seria a anamnese, que eu coloquei aqui, ó. O paciente, ele vai relatar a sua percepção sobre os sinais e sintomas. Então, o paciente chegou, provavelmente vai ser feito, né? Tipo uma entrevista, perguntando sobre a queixa principal, o motivo dele ter ido ao dentista, o que é que ele está sentindo, e aí ele vai relatar tudo isso. E a etapa objetiva seria a parte do exame físico, né? Onde o profissional vai descrever detalhadamente os sinais e pesquisará os sintomas relatados pelo paciente. Então, aqui já é a parte que a gente faz o exame físico, tá? E quais os materiais e equipamentos necessários para fazer, né, essa parte de exame clínico. Então, um ambiente próprio, com iluminação adequada, sempre legal ter um ambiente, né? Se possível, com janela, com iluminação muito boa. Equipamentos de proteção individual, então sempre tá de EPI. Abaixador de língua, que lembra muito espátula, né? Aquelas... Espátula não, palito de picolé. Só que elas são mais resistentes, mas, assim, lembra bastante. Compressa de gás, né? Às vezes você pede para o paciente colocar a língua para fora, segura a língua, ou precisa fazer algum tipo de raspagem em algum momento, né? Esfigmomanômetro, bem difícil, mas é o aparelho de pressão, né? Estetoscópio, termômetro clínico, relógio com contador de segundos, às vezes você precisa ver questão de pulsação, batimentos, tá? Ficha clínica ou prontuário, caneta. Eu já vi alguns que tem o de verificar a glicose, né? Já vi também aquele que eu esqueci o nome, que é o de ouvido, que tem uma lanterna. Então, às vezes, quem trabalha com DTMs, né? Desordens temporomandibulares, acaba vendo aqui, né? Conferindo alguns aspectos do ouvido, questão de equilíbrio, mas realmente varia, né? De profissional para profissional, tá? Então, na anamnese, temos algumas etapas para serem feitas, tá? Primeiro, começa com a identificação do paciente, né? Às vezes já vem lá da própria recepção, já vem nome, contato, endereço, idade, certo? A queixa principal, deve-se anotar o motivo que levou o paciente a procurar o profissional com as palavras do paciente de maneira sucinta e breve. Então, é bem interessante isso, né? A gente, na queixa principal, abre aspas, coloca, se o paciente colocou, vim porque tem um buraquinho no meu dente, você coloca exatamente isso, fecha aspas, tá? Sempre com as palavras do paciente. História da doença atual, então é a história da queixa principal em narrativa cronológica e clara. Então, você vai perguntar sobre a sintomatologia, né? Ah, eu tô sentindo muita dor, tô sentindo ardência, gosto ruim, certo? Percepção, periodicidade, frequência, alívio ou exacerbação e agravamentos, né? Daqueles sintomas, daquela doença que ele está sentindo. Desenvolvimento, evolução até o presente. Então, começou quando, né? Foi rápido, foi devagar, né? Então, tem que ir questionando. Tratamento e seus resultados. Exames complementares realizados e seus resultados. Estado atual da doença. Então, assim, é realmente tentar tirar o máximo de informação sobre aquilo que ele está sentindo, né? Sobre a evolução dessa doença, tá? História bucodental, então, experiências com o sistema odontostomatognático, se ele já, a higiene oral dele, né, se ele teve algum trauma, se já fez tratamento ortodôntico, uso de próteses, cirurgias, intercorrências, né, então, pergunta tudo que puder. Então, se já tomou anestesia, se já fez cirurgia, enfim, se a última vez que foi no dentista, quais são os hábitos de higiene, se ele usa fio dental, tudo que a gente geralmente pergunta, né, sobre a questão de saúde bucal. História médica, né, atual e pregressa, então, se tem doenças comuns da infância,
se tem vacinas, procedimentos cirúrgicos e internações prévias, transfusão de sangue, medicamentos, alergias, traumatismos, última consulta ao médico. Então, realmente, tentar investigar um pouco da história médica. Antecedentes familiares, né? Então, anotar antecedentes dignos de nota, perguntar se tem alguma doença pré-existente na família, alguma doença genética. Então, assim, pergunta o mais relevante, né? Hábitos e vícios, então anotar o tipo de hábito, vício que o paciente possa ter, há quanto tempo ele tem, né, esse vício e a quantidade utilizada ao dia. Então, seja de medicação, seja, por exemplo, de algum hábito parafuncional, dele ser um paciente que tem bruxismo, ou se ele rói unhas, certo? Então, assim, alguns hábitos e vícios também interferem, né, no nosso tratamento e no diagnóstico. E aí nós vamos para a etapa, né, objetiva, que seria o exame físico. Então, é super interessante que desde a hora que o paciente entra no consultório, né, que você vê ele, você já vai meio que começar a fazer esse exame físico. A gente fala que é super importante utilizar os nossos sentidos. Então, na inspeção, a gente utiliza muito da visão, certo? Então, a inspeção inicia-se no momento que o paciente entra no consultório. Devemos observar já de início, né? Se tem alguma alteração visível, se ele anda diferente, né? Que é a dificuldade da marcha, se tem alguma assimetria corporal, mancha ou lesão de pele, entre outros. Então, assim que ele entra, você já consegue fazer uma certa observação, né? Desses aspectos. A inspeção, né? Ela demanda uma boa iluminação e o posicionamento do paciente deve ser adequado. Durante o exame físico, é necessário que se observe cautelosamente cada região anatômica. O profissional deve procurar perceber e distinguir as alterações de cor, textura, superfície, contorno e tamanho, além de reconhecer as variações do aspecto normal da boca. Então, são vários detalhes para serem observados e realmente a primeira consulta é a mais demorada de todas, exatamente por isso, né? Exige muita atenção para você observar cada uma das estruturas do sistema estomatognático. A palpação, né, então, corresponde ao tato e à pressão realizados numa determinada área. O tato fornece dados sobre a porção superficial e a pressão sobre a porção profunda, bem como sua consistência e temperatura local. Então, né, existem formas de se fazer palpação, seja, por exemplo, com o dedo, né, o polegar, você tem algum tipo de mancha, alguma coisa, você pressiona, vê se ela é dura, né, se ela é mole. Então, isso você pode relatar lá. Às vezes a temperatura do local é mais quente, tem alguma inflamação, né? E aí tem outras formas de se palpar, tá? Depois eu abordo novamente essa questão quando for relacionado a algum tipo de diagnóstico. Então, a gente também tem, por exemplo, movimentos de pinça, né? Se puxa, se é pediculada, se é fixa. Então, são vários os tipos de palpação, certo? Percussão, né? Corresponde a golpes controlados e rápidos em determinada estrutura, podendo ser realizada com os dedos ou algum instrumento. Então, por exemplo, a percussão com o cabo do espelho para confirmar o diagnóstico de pulpite, né? Então, a gente vai e dá umas pancadinhas no dente para ver se ele tem algum tipo de reação, tá? A auscultação utiliza-se o sentido da audição, certo? E este sentido pode ser ampliado com o emprego do estetoscópio. É utilizado na odontologia, na ausculta, né, de ruídos da articulação temporomandibular. Então, quem mexe com DTM acaba utilizando bastante para ver se tem algum ruído estalido. A olfação, né, é menos utilizada, sendo realizada através do olfato. Só que até agora, com o novo normal, a gente geralmente está com 2 máscaras, né, e o protetor facial, então é mais difícil utilizar esse sentido, né? E aí, um exemplo de como o olfato vai conseguir detectar seria o hálito cetônico em pacientes diabéticos descompensados e o hálito com cheiro de urina nos pacientes com uremia, né, entre outros. Então, são as formas de se utilizar o sentido no exame físico, né? E aí nós temos 2 tipos. O exame físico geral, que seria avaliar o estado geral do paciente. Então, marcha, que é a forma que ele anda, né? O nível de consciência, aspecto cultural, emocional, biotipo do paciente. Então, tudo que você puder observar no geral, né?
E o exame físico local ou loco regional, tá? Que seria examinar as estruturas da cabeça e do pescoço através de manobra semiotécnica, avaliam-se os sinais presentes. Então, a gente faz o exame físico extrabucal, analisando toda essa parte de cabeça, né, de pescoço, linfonodos, essa questão de abertura de boca. Então, tudo pode ser palpado, pode ser visto. Palpa o pescoço para ver se tem algum linfonodo que está maior, né, se está inflamado. Ver questão de abertura de boca, certo? Ver mancha no rosto, assimetria. Então, tudo pode ser observado. E o exame físico intrabucal vai observar tanto questão de tecidos moles, né, lábios, questão de inserção de freio, bochecha, mucosa jugal, gengiva, tudo que... gengiva não, essa parte já é parte do periodonto, né? Queria dizer que observa tudo do tecido mole, certo? E também já vai seguindo para a parte, né, de periodonto, dente, faz toda aquela parte do odontograma e dá o diagnóstico completo intrabucal, tá? E aí o diagnóstico que seria, né? Então, não necessariamente assim que você descobrir os sinais e sintomas, você vai ter certeza se é aquela doença, né? Se é aquilo que você está suspeitando é exatamente a doença que você pensa. Já que algumas, né? Algumas doenças se apresentam semelhantes, né? Tem características semelhantes. Então, às vezes é necessário pedir um exame complementar, fazer uma biópsia, alguma coisa para realmente dar um diagnóstico final. Então, o diagnóstico diferencial seria a relação de doenças ou alterações que mostram sintomatologias semelhantes e são compatíveis com uma determinada lesão, tá? Então, olha, o paciente apresenta isso, acho que pode ser isso, isso ou isso. Coloca lá diagnóstico que suspeita, né? O diagnóstico clínico ou hipótese diagnóstica identifica uma doença pela anamnese, exame físico ou exame clínico, né? Dentre aquelas relacionadas no diagnóstico diferencial, que apresenta maior coincidência de detalhes de uma determinada doença, tá? E o diagnóstico definitivo ou diagnóstico final seria o descobrimento ou reconhecimento de uma lesão. Então, inicialmente a gente tem uma hipótese diagnóstica, né? Você faz uma hipótese baseada nos sinais, sintomas que você encontrou na anamnese, no exame físico. E aí, após solicitar, né? Caso exista realmente uma grande dúvida, a gente solicita biópsia, exames complementares, às vezes uma opinião de especialista, até chegar no diagnóstico definitivo, diagnóstico final, né, da melhor forma possível. E aí o prognóstico, né, pessoal? O prognóstico vai ser a predição da evolução de uma doença e suas consequências. Então, o prognóstico, ele vai ser classificado em relação à vida, né, ao órgão, à cura, e aí ele pode ser um prognóstico bom, mal, duvidoso ou incerto. Então, uma pessoa que chega, por exemplo, com a herpes, vai ter, né, um bom prognóstico, ela vai fazer o tratamento, não vai ter sequelas, né, grandes consequências em sua vida. Já uma pessoa que é diagnosticada, por exemplo, com câncer de boca, né, de lábio, já é mais complicado, então, dependendo do estágio, certo? Então, por isso que a gente sempre fala sobre prevenção, sobre a importância de sempre ir no consultório, né, de fazer o tratamento, de fazer a verificação de sua saúde o quanto antes, para ter um bom diagnóstico, né, e conseguir fazer um tratamento. E aí o tratamento, ele pode ser, né, etiológico, específico ou casual. Ele vai combater a causa como primeira opção, então, antibiótico-terapia, no caso de celulite, por exemplo, né, então, vai agir diretamente na causa, né, a celulite é uma inflamação que tem, certo? A gente vai falar posteriormente. Eu coloquei aqui como exemplo, mas eu não sei se todo mundo vai compreender. Qualquer coisa, dá um Google aí, eu jogo a foto dessa doença, tá? Suporte ou complementar. Então, visa atuar no restabelecimento das condições gerais do paciente. Então, a dieta alimentar, apoio psicológico, tá? Sintomático ou paliativo. Visa proporcionar maior conforto ao paciente, direcionado ao alívio dos sintomas. Então, é analgésico para cefaleia, né? A pessoa que tem dor de cabeça. Expectante, né? De acordo com o diagnóstico clínico, é realizado apenas o acompanhamento do paciente. Então, a úlcera traumática, certo?
não necessita de uma intervenção, né, de nada disso, faz apenas o acompanhamento, tá? Vocês vão entendendo mais ou menos essa questão do tratamento. Quando eu falar um pouco mais sobre algumas patologias, né, no decorrer da disciplina, aí vocês vão entender, aqui a gente só atuou direto na causa, aqui só precisou fazer a preservação do caso, né, observar se teve alguma mudança, e aí vai realmente de acordo com cada paciente, com cada situação. Então é isso, pessoal. Essa aula é bem introdutória, mas acredito que já é uma aula diferente, né, desse nosso último módulo. Ela já apresenta, né, mais conteúdo, é um conteúdo bem mais técnico, que você precisa realmente estudar e compreender alguns termos para não acabar confundindo, até porque alguns são bem semelhantes. Então, espero que vocês tenham gostado, tá, dessa aula. Nos próximos módulos eu vou aprofundar mais, então a gente vai falar mais sobre biossegurança, sobre alguns tipos de procedimentos que são realizados, sobre, por exemplo, sinais e sintomas em urgências e emergências, tá? Então, tudo isso vai sendo abordado no decorrer da disciplina, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, né, podem entrar em contato comigo. Então, até a próxima.